Band, my brothers! Pessoal, vamos dando continuidade aqui com o nosso programa de hoje, com ele que é empresário da construção civil, Alessandro Roncoleta. Aí, Ale! Boa noite. Seja bem-vindo, Obrigado, Ale. Ale! Valeu por ter vindo. Obrigado pelo convite. Olha, que Valeu. legal que você tá aqui, viu? Seja bem-vindo aí. Valeu. Obrigado, gente. Isso aí. Legal, Ale. Me fala uma coisa, como é que é pra você trabalhar com o sonho das pessoas, né? Porque você, pra quem não conhece seu trabalho, ele produz aquelas casas que são pré-prontas, né? Pré-moldadas, que a gente chama, é isso? Pré-fabricadas. 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 Tem diferença pré-moldada e pré-fabricada? Tem. Geralmente no concreto, quando você usa um molde para fazer as casas, os elementos é moldada. E pré-fabricada porque a madeira é um elemento que você vai realmente trabalhar, ela já existe o material, você vai trabalhar esse material. Olha, Então que legal. é pré-fabricada. Puxa, e você tava contando pra gente que você já tá nisso há muitos anos, né? É 22 anos. 22 anos. 22 anos. Você começou como funcionário? Como funcionário de uma empresa bacana na região, eu vim para Atibaia e comecei a trabalhar nessa empresa. Que legal, Ale. É uma empresa que exportava, que tinha um mercado bem bacana e foi lá que despertou. Tudo começou lá. Começou por é. lá. Por lá. Ai, que legal. Começou por lá, na verdade, começou trabalhando com exportação para essa empresa, como funcionário, primeiramente. Depois a gente começou a ter uma força do antigo proprietário lá, se envolveu com a empresa e deu a oportunidade para a gente aí começar a vender os produtos dessa empresa para fora do país e a gente foi embora. E você vende para vários países, no mundo inteiro. Vários países. A gente tem casas aí em todos os continentes. Pô, que legal, cara. Hoje mais Caribe e o mercado nacional Olha também, que também aquecido. bacana. Legal, hora. né? Quando a gente Legal fala mesmo. barato, a gente se refere ao preço em relação às casas de alvenaria mesmo, né? Perfeito, cara. Porque existe uma diferença muito considerável, né, Ale? Hoje acho que mais a diferença é a mão de obra, né? O custo de mão de obra. Então, a Europa, principalmente depois o Caribe, na sequência, eles já valorizavam o faça você mesmo, economia de mão de obra, sustentabilidade, não perder muito material no processo construtivo. E aí entra certinho pré-fabricado. O custo final, o custo-benefício, o tempo, vale bastante a pena. E qual o prazo, mais ou menos, para poder você entregar uma casa Depende pronta do aí? tamanho da casa, mas uma casa aí de 120 metros hoje, você monta ela em um mês, você tá Um lá mês? dentro. Lá Olha, dentro da mês, casa. Ale, que da hora. Que Um- legal, E sensacional. Ale, você tava contando pra gente que vai encaixando as peças, né? Vai. É igual um Lego, né? Você recebe ali tipo a Lego. instrução do Lego, Aí sua equipe fica lá, vai encaixando, vai montando a vai casa. montando, recebe a planta de montagem, tudo muito técnico, bem calculado. E aí você vai trabalhando, tem que trabalhar nas normas de cada país também, né? O sistema métrico, o sistema europeu, vai mudando esses sistemas e você vai adequando até para você ter aceitação legal no país que você está trabalhando. Então, é bem interessante. legal. bem Aí o bacana. container vem até Atibaia na fábrica, Ale? Como que funciona isso daí? Na verdade, você fecha um negócio, você vai trabalhar o projeto do cliente, a gente escapa muito daquele projeto engessado e você vai desenvolver esse projeto no gosto do cliente. E depois você vai trabalhar isso tecnicamente, distribuir em peças no sistema construtivo e sai todo o material técnico dali, você produz isso e envia para o país com todo o esquema de montagem, esquema bem Através de tranquilo. container mesmo. O container Sempre. o container encosta aí no centro de distribuição, a gente carrega o produto, vai para o porto, de lá vai para o país de destino. Mas aí você fala assim que ele vai com o manual de montagem e tudo, mas aí a montagem é responsa então do Então, Do comprador? hoje a gente tem algumas opções, por exemplo, o nosso cliente da Islândia, ele monta. Então ele tem lá a equipe de montagem. já é mais fácil, né? E é um outro sistema, parede dupla, isolamento acústico, principalmente o térmico, é maior. Então, é um produto desenvolvido para aquele país. Bahamas, o problema já são os furacões. É um outro produto, uma outra tecnologia aplicada para aquela necessidade. Então, ali já você tem a amarração de telhado, o esquema construtivo já é diferente. Caramba, a casa é boa mesmo, hein? Aguenta até furacão? Aguenta. Caramba!
Olha, por que esses países não fabricam as casas próprias lá, no caso dessa... Não, eles têm tecnologia, Eles mas é cultura. A É. cultura da valorização da madeira, e principalmente da madeira brasileira, a madeira tropical, é muito alto. E já que, aproveitando, alguém vai questionar, mas e aí, né, o controle ambiental, o cuidado ambiental? A madeira tropical hoje, você trabalhando com manejo, ela vai se renovando e a gente vai tendo sempre um produto de qualidade, sustentável e com todo respeito ecológico. Fazendo reflorestamento. Porque se você pensar, não, a madeira tropical a gente não faz reflorestamento, a gente trabalha com o manejo. É um pouquinho diferente. Você tem uma autorização do IBAMA, dos organismos ambientais, você explora determinadas espécies de madeira que o engenheiro vai lá e nomina isso, numera. Você tira aquelas madeiras, você explora, e aquele pedacinho que você explorou, você só volta a explorar depois de 15, 20 anos. Mas daí volta a plantar. Não, a própria floresta vai se recuperar. Se regenera. O prazo é esse, Natureza 15, é 20 anos. demais. 15 a 20 né? anos depende da espécie, da qualidade do solo, onde ela está, sombreamento. Entendi. E, poxa, é uma riqueza que o Brasil tem. Demais. Sensacional, né? Sensacional. Não tem, né, Ale, essa Nosso madeira país lá é fora, demais. né? Não, a madeira de qualidade, assim. Não tem, né? E o Brasil tem uma tecnologia e tem mais que isso, uma legislação para a exploração sustentável da madeira muito forte. É muito forte. Você fala da madeira tropical. Qual que é o diferencial dela? Qualidade, resistência? Você fala assim, a gente tem, por exemplo, na empresa a gente trabalha com duas linhas, que são as coníferas, que são os pinos. O pinus, o eucalipto, Sim. são as coníferas. E você tem a madeira tropical, que é essa madeira de floresta tropical. São madeiras duras, robustas, com uma densidade alta, para construção civil, excelente qualidade. Entendi. E a gente tem tecnologia para fazê-lo com todo cuidado. E a gente precisa mais entender como funciona o esquema da madeira. Você falou aí de legislação. O que a lei permite, até que ponto, e a partir daí virou crime, por exemplo? Hoje, tudo que é controlado. Então, o IBAMA hoje ele controla todo o sistema da cadeia produtiva e você só vai conseguir movimentar essa madeira lá se ela tiver catalogada. Então, desde da floresta, a hora que esse engenheiro florestal vai lá, com a autorização do IBAMA para começar a mexer nessa área, todo o processo é acompanhado. Então, você não movimenta nenhum pedaço de madeira se você não tiver todas as autorizações e o controle do IBAMA. E você perde isso facilmente se você não observar as regras de como funciona. E da onde que vem mais essa madeira? Mato Grosso? Mato Grosso e Pará, né? Hoje Pará. Mas hoje, assim, muito pouca gente consegue trabalhar com a madeira legal num volume interessante. A legislação é bem forte para isso. Sim, sim. E é legal porque você segue numa cadeia produtiva de sustentabilidade, né? E quando você vende a casa, Lê, já vai com a madeira já com verniz, já vai tratada? Como que é? Depois, como é que é o sistema desse daí? O sistema, eles são pranchas de parede, de encaixe, né? Macho e fêmea. Sim. E isso vai cru, estado natura. E aí a pessoa escolhe se ela quer usar um esmalte ou se ela quer invernizar essa madeira. Aí é por conta dela? O acabamento é por conta do arquiteto, do engenheiro ou do próprio cliente, né? Sim. Ele escolhe como ele quer fazer o acabamento. E a durabilidade? Poxa, a durabilidade, você fazendo a manutenção com invernizamento e tomando os cuidados, umidade de solo, aí você tem uma casa para 30, 40, 50 anos. A gente tem casa da empresa que eu trabalhava aí com mais de 30, 40 anos, aí novinha a casa. Não acontece nada ali? Não, porque é uma madeira que ela é muito densa. Então, por exemplo, cupim. O cupim não ataca esse tipo de madeira. Por isso que é um baita de um produto. É legal demais a gente entender como que funciona a indústria da madeira. Pegando esse gancho aí, vamos lá. Existem empresas que trabalham como você, que é essa madeira boa e tal, mas tem também pré-fabricadas, de repente, de outras empresas que são madeiras inferiores, que a pessoa tem que tomar cuidado? Tem sim. É importante até você tocar nesse assunto. É importante ver a procedência, né? A gente sabe que hoje o processo ele é muito controlado, mas é importante a pessoa que vai comprar, que vai pesquisar, tomar o cuidado, pedir para a empresa ver se ela tem todas as licenças,
como que ela está trabalhando, que tipo de madeira, porque a gente tem uma enormidade de espécies de madeira. Nem todas são tão boas. Algumas são atacadas por praga, outras são mais moles, outras não têm características estruturais para telhado. Então, lógico, o mercado... Chega bruta para você ou chega em forma de prancha? Não, já chega Chega em forma de prancha. trabalhada, aparelhada. Ah, sim. Até custo frete, tudo isso é feito lá, né? Lá a gente tem toda a estrutura para fazer esse beneficiamento. Sim, já alivia muito, né, Ale? Porque senão vem para cá o frete é muito alto. Aí você pega o projeto e é feito todo... As peças são todas feitas ali na sua empresa. Então, as peças elas já vêm trabalhadas do parceiro da serraria e de lá a gente faz todos os ajustes finos. Os encaixes finos, os oitões, tudo certinho aqui. Outra coisa, você falou que a parte da fundação é vocês que fazem também ou não? Nós enviamos o projeto, não. Aí é com eles. Aí é uma relação custo, né? Então é mais fácil contratar mão de obra local, até no mercado nacional aqui funciona assim. Ah, certo. E a gente passa todas as instruções técnicas para a pessoa fazer a fundação. Então você consegue ter um controle maior dos seus custos ali. Então para uma pessoa que está pensando em começar uma construção de qualidade, um conforto térmico, que a madeira proporciona isso. Sim, uma delícia. Um conforto acústico bacana, é um produtaço. Outra coisa, pintura também, né? Vai gastar com pintura. Só verniz, né? Cada 2 anos. Não, exatamente. A cada 2 anos, ou se a pessoa quiser pintar, às vezes fala, não, eu queria ter uma cor na casa. Tem como pintar a madeira também? Você pinta com esmalte. Inclusive tem esmaltes para madeira. Né? Sim, esmalte sintético. Se você tivesse que mensurar a porcentagem, você daria quanto pra gente? Vamos ver. Essa mesma casa eu gastaria de alvenaria. Vou dar um exemplo básico. Qual é a porcentagem de... Tá, hoje você numa casa padrão médio de alvenaria, comparando, a casa pré-fabricada de madeira você vai gastar em torno de 35% menos. E se você partir para uma linha de pinos, que é um produto de reflorestamento que tratado, tem garantia também, na faixa de 40%. Mais barato. Mais barato. Depende como você vai administrar isso. Mas essa é a faixa. Mas aí você está falando já com prontinho. Vamos dizer, se eu já paguei o... Porque é lógico, né? A casa vem, que nem ele perguntou. Tem que ter já a fundação pronta, tem que ter tudo certo lá, né? Tudo pronto. Isso aí você está contando já que eu já paguei essa fundação? Não, eu já estou fechando o valor final. Finalzão mesmo. 35% mais em conta. Olha que você, bem mais lógico, barato. Colocando o processo todo, o tempo que você ia demorar para fazer uma casa de 120 metros de alvenaria. Então, né? O estresse, né? O estresse. Mês, cara, construir a diferença. Você ficar 1 ano. No caso daqui, por exemplo, se a pessoa mora aqui no Brasil, ou aqui na região que seja, você tem a opção de montar para a pessoa? A gente tem equipes treinadas já, trabalhando no Brasil, inclusive, que oferecem para você o preço já da unidade fechada. A gente tem parceiros, construtores, que já trabalham com a empresa e eles vão ofertar para você e falar, olha, eu fui lá, olhei o terreno está plano, a gente tem um ponto de água, tem um ponto de luz, o custo dela vai ficar X por metro quadrado. Lógico, demanda olhar, ver onde se essa equipe vai precisar ficar lá, por quanto tempo vai ficar, mas ele já fecha o valor. Que legal. E a parte das janelas, a parte de vidro ali? Você também vai junto? Na verdade, a gente tem uma outra operação na empresa que são as esquadrias, né? A parte de esquadria de madeira vão com as casas pré-fabricadas. E a gente tem uma outra... Inclusive vidro também? Não, vidro não. Vidro é a parte. Só a madeira. Tá. E a gente tem também a operação esquadrias em PVC, que é uma outra linha que a gente atende, que a gente trouxe a tecnologia de fora e a gente faz... Aqui em Atibaia, a gente tem uma fábrica... A procura tá grande, né? Uma novidade isso daí. Olha aí, só para voltando ao assunto da casinha de madeiras, das casas de madeira, hoje em dia a gente vê muito estúdio, né? Tanto em São Paulo como aqui, as pessoas... casas funcionais, às vezes a pessoa para trabalhar, no caso. Você tem esse tipo de estúdio, né? Tem um... Pré-fabricado, não tem? Tem um modelo montado na casa, um estúdio é uma coisa... Quantos metros tem o estúdiozinho? O estúdio ele tem 23 metros quadrados. Olha que legal. Olha que legal. Qual o valor ali? Fala pro pessoal aí, pro pessoal,
botar uma fé. Ó, esse estúdio hoje em Pinos, por exemplo, ele vai ficar na faixa de uns 60 mil pronto. 60 mil, Prontinho. Pronto. tudo pronto. Pronto. Entendi. Tá? Isso é muito bom, Lê, porque às vezes a pessoa tem um terreno e acha que é muito caro montar uma casa. Sim. E Ale, por exemplo, esse estúdio de 60 mil, certo? Em quantas vezes você parcela? Então, aí. Como que funciona isso aí? O que é bacana no sistema que a gente oferece é que você compra o kit, quer dizer, todo o teu projeto vai lá todo o madeiramento. E você consegue administrar os outros custos com financiamento à construção ou então com cartão de crédito. Ah, é? Você consegue segurar um pouco, se programar. Então você faz a fundação, por exemplo. Comprou o kit com a gente, lógico, a gente vai dar uma parcelada, vai negociar isso. Você montou o kit, cobriu. Aí você vai fazendo os acabamentos conforme você vai tendo fôlego. Então você consegue administrar isso. Por partes, Não é, né? não é um bicho de 7 cabeças Não construir uma é, casa, não né, é, Ale? Não. Procura a gente lá que vai Que ter a bacana. solução. Tipo, em 10 vezes no cartão assim você faz. Fazemos? Sem juros. Não, aí a gente precisa conversar, mas... Trocar uma ideia. Sabe por quê? Trocar uma ideia. A gente tem, a gente tem muitos amigos que estão querendo sair do aluguel e estão Sim. querendo construir, entendeu? E são pessoas do bem e eles querem saber isso daí, detalhes. O povo quer saber em quantas vezes, né? Porque às vezes fica um negócio assim muito vago, a pessoa fala, mas é tanto, mas como é que eu vou arrumar esse dinheiro? Bom, só de fazer em 10 vezes já é uma grande coisa, né? Então uma casa de 60 mil, o cara faz em 10 vezes do cartão tranquilo. Faz, porque a gente vai... A parte de contratação de mão de obra, quem vai fazer a fundação já é um pouquinho mais complicado, porque ele vai ter que tratar com essa mão de obra, né? Agora, o kit em si vai partir de R$26 mil o kit. 26 mil kits, Olha só que legal, hein? E qual que é o seu kit mais caro, Ale? Não tem limite. Não tem? Não, a gente já vendeu casas de 1.500 metros quadrados para cima. Então daí não tem limite também. Olha que Ale, bacana. quando a gente vai construir uma casa de alvenaria, primeira coisa é entrar com documentação, engenheiro, arquiteto e tudo mais, né? Para poder até acompanhar a obra e tudo mais. Como é que funciona no caso de vocês? Se dá uma assessoria na parte de documentação com a prefeitura e tudo ou não? A gente sempre aconselha a pessoa a procurar um profissional da área. A gente vai fornecer todo o material técnico que seria a planta de sugestão para aprovação na prefeitura, a planta elétrica, a fundação, e um profissional técnico nunca é dispensado. Então você tem que procurar um profissional da cidade, um engenheiro ou um arquiteto, para que possa olhar aquele projeto que a gente está propondo e aprovar dentro da legislação de cada local. Então não dá para você dispensar de forma nenhuma os serviços de um profissional da área técnica. Entendi. Agora, a parte dos encaixes, né? Você falou que ela vem desmontada e tal. E Lego, você né? até brincou que parece um Lego, né? Como é que funcionam os encaixes das madeiras para, por exemplo, quem está montando ter a certeza de que agora ficou beleza, tá tudo certo. É legal. Você começa toda a montagem com os montantes, né? Que são os guias dessas paredes. E aí você vai encaixando dentro daquele projeto que você tem de montagem. As peças elas são nominadas e são separadas por tamanho. Você vai montando você espeta esses montantes dentro da sua área de fundação e vai encaixando as pranchas de parede, e aí ela já vem com o recorte, por exemplo, da janela, e aquilo vai crescendo, aí você encaixa a janela, encaixa o batente da porta e vai subindo a casa até chegar à estrutura de telhado, que já tem os pontos de apoio, a madeira vai pré-cortada, toda ela já na medida, e você vai encaixando e montando a casa. E passa algum tipo de cola? Não, é só o encaixe. É o mesmo. encaixe mesmo. encaixe. Então o encaixe ele é tão Caramba. perfeito que ele aguenta a estrutura dela Nós perfeitinha. chamamos de um sistema autoportante. O pessoal da área técnica vai entender. A distribuição de forças no sistema construtivo dessa monta, ele é igualitário. Então você tem um sistema de forças distribuído igualmente nos pontos de apoio. Então é bem bacana. Que Legal. legal. E se o cara quiser fazer alguma alteração depois com o tempo em alguma coisa dentro da casa? Tem como, por exemplo? Tem. Estrutural? E aí que é a vantagem do sistema construtivo. Porque você faz essa alteração e você nem percebe que houve a mudança. Por exemplo, você fez uma casa de 2 dormitórios e é muito bacana que você passe pra gente, no futuro eu quero de repente mais 2 dormitórios. Olha aí. Aí a gente já prevê interessante. essa alteração no A sistema. família vai aumentar, né? Não, eu vou receber a minha sogra, meu sogro vão vir morar comigo, eu quero já deixar
pensado numa solução. A gente vai deixar o projeto já pronto para essa solução que vem no futuro, e o sistema construtivo ele permite que você faça isso com uma qualidade e uma aparência muito bacana. Mas Que aí legal, você hein? fala uma questão, tipo, você vai deixar ali para poder ampliar, para não ter que arrancar o telhado, arrancar para Boa, poder... É isso? É isso. Na verdade, você pode mudar. Daí você vai ter um impacto maior na hora que você retirar essa estrutura de telhado e fazer essa modificação. Se você já tem noção que você vai querer essa modificação, a gente já prevê os pontos de encaixe do telhado onde você tem o menor gasto possível na hora de fazer essa alteração. Entendi. Então é pensado. Agora, você comprou, não imaginava que teria que alterar e altera, é muito mais tranquilo que a alvenaria também. Também, né? Muito mais tranquilo. E a parte de documentação, eu tenho que comunicar à prefeitura que eu estou fazendo alterações, mesmo ela sendo de madeira. Da mesma forma, porque a prefeitura ela vai gerir toda essa ocupação de uso de solo, né? Isso não dá para você fugir. Você tem que comunicar. Então, você vai fazer um projeto de reforma e ampliação. Você tem que aprovar isso dentro do município ou dentro da legislação municipal ali. E vai fazer a sua alteração. Existe algum tipo de preconceito ou barreira da parte das prefeituras com esse tipo de material novo chegando aí, não? Tem. Na verdade, não é material novo, é um material que a gente tem aí observado há mais de 50 anos. Já é uma tecnologia antiga. A gente não costuma notar muito, né? Não são tantas que ainda tem aqui no Brasil, né? O pessoal tá perdendo tempo, né, Ale? Tá perdendo tempo e, assim, veio da cultura europeia, né? O europeu, o americano, eles valorizam muito mais a madeira como elemento construtivo do que nós aqui no Brasil. E a gente está aprendendo que é um elemento de qualidade. Mas o que você falou é verdade. Há um tempo atrás se confundia a casa de madeira com uma casa barata, de baixa qualidade. Não é isso. Exatamente. Não é isso nada que eu ia disso. perguntar, porque Exatamente. geralmente você vai comprar uma casa e fala, pô, mas é de madeira, então eu acho que está muito caro. Hoje em dia é bem valorizado, então. É muito valorizado. E, por exemplo, essa nova geração não é nova geração, isso já vem há mais de 20 anos. Com a conscientização de elementos ecologicamente corretos para o trabalho, você parar para pensar, a madeira é o único que se renova. Você vai tirar a pedra da natureza, você vai tirar o cal, você vai fazer o concreto. São coisas que a natureza ela não tem como ser renovada com isso. Agora, a madeira bem trabalhada, com o respeito ecológico, com todo o planejamento para exploração funcional, legal e fiscalizada, eu sou suspeito a falar, mas é um elemento construtivo melhor que nós temos para trabalhar. Porque ela vai se renovar. E a casa, você não vai ter desperdício, porque é uma pré-fabricada. E você vai ter uma sustentabilidade muito maior. Eu fico pensando assim, né, na questão de construção, né, de uma casa dessa, questão de sujeira. Porque não deve ter entulho nenhum, né? Não, tem assim muito pouco. O desperdício é muito, muito pequeno. E outro fator importantíssimo. A desmontagem e a montagem dessa casa, depois ela é totalmente viável. Você quer mudar, você quer não levar a casa. não é igual aqueles guarda-roupa que você desmonta, ele já começa a ficar mole, assim, né? Manda Casa Bahia. Temos casas aí, já aconteceu de um cliente vender para o outro a casa e o cliente desmontar a casa inteira e levar para outro estado a casa. Olha que legal, hein? E monta a casa e a casa fica perfeita. Até questão também de manutenção. Se der um vazamento de um encanamento, você vai quebrar uma parede, o transtorno que é para fazer isso, né? Não, e a gente tem todos os acabamentos para esses canos, para os conduítes. Você solta isso, faz a manutenção e recoloca. Já vem tudo assim, tudo no esqueminha? Esses acabamentos já vêm todos para você fazer toda a parte elétrica e toda a parte hidráulica, ficar tudo escondidinho. Eu acho tão aconchegante casa de madeira. Eu acho eu gosto também. Eu gosto do cheiro também. Lembra a casa de campo. Em Campos de Jordão tem muita. Nossa. Tem e se vai bem lá, que é frio daquele jeito, imagina, né? Aqui. Sim. Litoral vai muito bem. Vai muito bem, área né? de Na verdade, pós-pandemia, aí a gente percebeu que o pessoal percebeu as vantagens. Trabalhar em casa. Eu gosto, eu acho bem legal. Você falou... Você ia falar, né? Você falou do litoral, né? Maresia. A dúvida, né? Litoral. E aí, aguenta? A madeira aguenta? Maravilhoso. É um produto que, então, o único desgaste que você vai ter pela maresia é o invernizamento, que é normal. Mas depois você lixou, invernizou de novo, vai perfeito. Não tem aquele desgaste o apodrecimento, né? Você não vai ver o ferro, você não vai observar o desgaste da intempérie,
com relação ao material estrutural. É só o acabamento realmente que você tem que renovar. Olha, você tem problema assim de bairros, por exemplo, que não aceitam? Tem alguns condomínios, por exemplo, que não aceitam. A legislação não permite que você construa casas de madeira. Então é importante que você olhe, veja bem. Foi aquele tema que você falou agora há pouco, a qualidade. Se fosse como padrão a nossa qualidade, não teríamos problema técnico nenhum. Agora, como você tem produtos de uma qualidade inferior também, então você observa aí no passado recente aquelas casas de forrinho, madeiras finas, madeiras que são atacadas por cupim. Isso realmente denigre, né, o ambiente. É verdade. Agora, com empresas do padrão da Brasmer que você pode trabalhar tranquilo, só que daí você tem a legislação e tem as barreiras, que são as barreiras de um preconceito. Então aí você tem que trabalhar com isso aí. Mas que bom que modernizou, né? Hoje a gente já vê mais aceitação mesmo, né? Que nem você falou, né? Sim, esse negócio de casa de madeira ficou para trás, né? A ideia de que é uma coisa subestimada, né? Não, eu acho que o pessoal hoje em dia, a informação ela corre muito bem, né? Então as pessoas elas estão muito bem informadas. Não, e outra ali, a gente verdade. assiste aí o Irmãos à Obra, né? Acompanha lá os Estados Unidos, como é que tá lá. É tudo madeira, Sim. tudo madeira. E bastante vidro também, né? Piso, Até até a o claridade, né? Isso é muito importante, né, Ali? São casas de montagem fácil, são casas confortáveis. É um pouquinho diferente o sistema americano. É diferente, nosso, né? É que são painéis, né? Então o sistema deles é um sistema mais leve, mas mais complexo com relação à montagem. E o nosso sistema é um sistema mais simples, mas é um sistema que agrada mais o requinte. A qualidade da madeira em si ela é algo mais notável na madeira, na minha opinião, lógico. Na madeira Só no tropical, visual, no você- visual, você olha, já- durabilidade, para nós, né, que gostamos de sentir Sim. que a coisa tá bacana, que tá funcionando, que é realmente robusta. Substância. Substância. É. Então, e o europeu também gosta muito Ele do gosta padrão. também. Gosta bastante do nosso padrão de qualidade. Ale, você falou que ela vem até com tratamento acústico, é isso? De forro? Na verdade, por exemplo, vai do país e das necessidades técnicas e de conforto que cada país tem. Por exemplo, para a Islândia, a gente vende com parede dupla. Você tem que ter todo um preparo, um revestimento térmico entre paredes e você trabalha isso com bastante força técnica. Porque é muito frio lá, né? É muito frio. Então você tem que manter um isolamento térmico maior. Olha, Tá? parede dupla, Ale. Parede dupla. Nossa, Então você tem as pro paredes. Pro frio não passar. Caramba. E o fogo, Ale? Então, fogo, excelente. A combustão da madeira tropical, que é de alta densidade, por ela ter menos poros, ser bem densa, a combustão que você não tem oxigênio para queimar o material. Ela é muito resistente ao fogo. Até nisso, então. Muito resistente. Você pode ir lá e pode colocar fogo, você pode acender um maçarico e coloca numa madeira de alta densidade que você vai ver que para pegar fogo, o que pega fogo são os elementos mais finos e secos. Esquadrias, forros, isso você precisa tomar cuidado. Aí você precisa ter lógico, você não vai chegar num forro de uma casa de madeira e tocar fogo no forro. Aí vai entrar em combustão você já mesmo. tá chamando mesmo, né? Aí não, mas o natural, o barramento natural para esse tipo de ocorrência, as características técnicas são muito boas. Muito boas mesmo. Pé direito alto, posso escolher, por exemplo, eu mesmo gosto muito de casa que tem pé direito alto. Eu acho bonito, você tá numa sala que tem um pé direito alto, assim, numa TV, te dá uma amplitude, né? Tem essas opções também? Tem as opções. Aí a nossa equipe técnica vai estudar como um sistema construtivo vai trabalhar. Lógico que tem as suas limitações. Por exemplo, não é aconselhável você fazer uma casa de madeira de 3 andares. Porque você vai ter que ter madeiras muito longas, o sistema de encaixe, todo o cálculo estrutural muda. Então você tem as suas limitações no sistema. Bem que você vê hoje lá fora a tecnologia da madeira colada, que a gente já está estudando aqui também, que o Brasil está bem avançado nisso, você consegue trabalhar vãos enormes.
de 15, 20 metros de vão com madeiras Caramba. coladas. É. Então a tecnologia realmente... Eu ia te perguntar isso, em questão de tecnologia, como é que tá esse andamento em construção de casas de madeira? Tem bastante variedade de coisas novas aparecendo? Tem bastante coisa nova, tem bastante coisa interessante, tem bastante sistemas construtivos pré-fabricados mistos. O steel frame, que você usa aço, usa gesso acartonado com madeira. Então tem muita coisa arquitetonicamente e funcionalmente muito bacana surgindo. É uma tendência bem legal de mercado. Hoje se usa muito aquele ambiente livre, né? Que é a sala, a cozinha junto e tal, até para você ter abertura de espaço e tal. Tudo. Na madeira também é possível é ter possível e você consegue ter uns... Lógico, se você mesclar materiais, onde você não tem um vão tão grande para ser atingido com madeira, você pode misturar o aço e fazer aço, madeira, aço, gesso acartonado com madeira. Então os arquitetos estão trabalhando e fica muito agradável. Pedras muito com madeira fica muito bonito. Portugal, a gente vendia bastante para Portugal e era bastante misturado o sistema pedra-madeira. Pedra-madeira, Até aço, madeira também, eu já vi umas estruturas bonitas também. Meu. Então a gente tem assim, o pessoal da área técnica que vem estudando sistemas construtivos mistos tem bastante a agregar ao mercado. Aí, como que ela vem, a entrega, acabamento dela, como que ela vem? Eu sei que a gente comentou aqui, o Luiz também falou, dá para pintar, dá pra fazer, mas como que ela entrega? Ela vem entregue como? Ela vem assim, ela vem toda acabada, toda aplanada, os perfis vêm pré-cortados, prontos, então você vai montar isso, ela já vai ficar muito bonita. Você vai ficar muito surpreso com o resultado, por exemplo, de uma casa sendo montada uma semana após o início da montagem. É abaulada a parede interna dela? Como é que é? Não, ela é reta. É reta? Daí depois a gente vai divulgar isso. Ela é uma forma de encaixe macho e fêmea com as paredes retas. Ela não é aquele sistema que aparece abaulado, o perfil da madeira, que é um sistema construtivo canadense, que você coloca as toras umas sobre as outras. Já vi bastante assim. Não é esse sistema, é um sistema... Esse é bem bruto. Esse é bem bruto, bem bonito também. Mas é bonito também. Bonito também. Bem legal. Rústico, bem Só rústico. que o nosso ele é mais sofisticado. industrializado. Ele permite aí uma variação arquitetônica de design mais ampla. Mas eu adoro esse sistema long house que a gente chama, que são as toras e é bem bacana. Então, o cara ele pode deixar na cor que vier, então ele não precisa necessariamente pintar, já vem bonito. Então. Já vem bonito, inclusive para exportação a gente tem vários clientes que não pintam, não invernizam. Fica aquele tom, a madeira ela começa a escurecer, fica com aparência rústica, mas lixou tá nova. E a maior parte dos clientes opta por invernizar. E muitos optam por pintar também. A cor vai vir diferente de acordo com a madeira que for escolhida? Boa pergunta. A gente tem duas linhas de produto, que é a madeira tropical, que basicamente as paredes são maçaranduba. É uma tonalidade um pouco mais escura, mais avermelhada. E a gente tem outra linha de produto que são madeiras de reflorestamento, que é o pinus. Esse vem o pinus tratado, é um produto... Eucalipto também? Eucalipto mais para a parte estrutural de telhado. Vãos maiores a gente usa eucalipto com pinos. Boa pergunta, Will. E aí você tem uma robustez estrutural maior no eucalipto e você usa ele para determinadas funções e também para feitura, fabricação de esquadrias das casas de pinos. Aí você usa eucalipto. Cada madeira, na verdade, ela tem a sua função estrutural, a função de acabamento e você vai mesclando isso conforme o design permite. Que legal. Legal, hein? Se houver uma explosão enorme no mercado de vendas de casas de madeira, né? O Brasil dá conta disso? Nós temos produção suficiente? Nós temos produção. Para madeira tropical um pouco mais complicado, porque você tem uma legislação mais forte e a exploração é muito controlada. Então você teria, se houvesse uma explosão da demanda, você vai ter uma variação de preços para madeira tropical, certo. Que é porque ela é muito disputada pelo mercado internacional. Madeira tropical brasileira ela é muito disputada e ela é muito valorizada, não por nós brasileiros, mas por nós brasileiros também, mas mais pelo mercado externo. Agora, nós temos um avanço muito grande das coníferas, que são as madeiras de reflorestamento, principalmente no sul do país. E esse mercado ele está aberto. Então, se houver um aumento de demanda,
A gente tem excelentes produtores ali, áreas extensas de plantio de reflorestamento do Paraná. Até em São Paulo já temos, mas daqui para baixo ali a gente tem uma área plantada muito bacana, muito interessante. Dá para explorar demais. E mais ainda se a gente mesclar os sistemas aí no futuro. Aço, a parte de alvenaria com a madeira. Aí você tem um diverge, né? Universo para ser explorado aí. Legal. Com respeito ecológico, reforçando que é um material, quando a gente respeita as regras e respeita a sustentabilidade do material de construção civil, a madeira é em primeiro lugar. Dá para fazer muita coisa. E a garantia, Lê? De quanto tempo que você dá? A garantia é de 20 anos. 20 anos? Tá. Olha. Beleza, hein? Maravilha, hein? Pra Eu não sabia que era tudo isso, não. Para madeira, a gente fala até 10 anos, mas a gente dá garantia para entortamento, assim, a peça entortar ou ela, de alguma forma, naturalmente as fibras trabalharem ela de alguma forma, porque a madeira é um ser vivo. Ela mexe, né? Ela vai mexer. Ela se movimenta. Ela é um ser... Ela estrala, ela se movimenta. Ela é um ser vivo. Verdade. Então, se houver algum problema de variação estrutural, até 20 anos. Mas para acabamento, 10 anos de garantia, você não vai ter problema nenhum. Não vai. Só se realmente você tiver um esforço. Por exemplo, você vai fazer uma alteração e você resolveu colocar uma sobrecarga. E isso fugiu do controle de um técnico habilitado que está supervisionando ou calculando isso. Aí você pode ter um entortamento de uma peça, abaulamento de uma esquadria, mas fora isso. Eu já trabalhei em madeireira, eu sei o que você está falando. Às vezes a madeira, então, depois de um tempo... Empenadinha, às vezes, de leve. Mas a madeira de densidade alta, a gente não tem problema com isso. E a madeira de reflorestamento tratada também não. Aí vai da qualidade da madeira que você está trabalhando. E o cheiro, Ale? Ela tem cheiro, a saranduba? Maravilhoso o cheiro. É um cheiro agradável. Tem gente que odeia cheiro de madeira, né? Depende muito da espécie da madeira. Tem madeiras aí que tem um cheiro bem desagradável. Cupiúba. A cupiúba é forte demais. Mas adoro, porque ela não é tratada ainda, por isso que ela tem esse cheiro. Não, ela vai ter sempre. Ela nunca vai acabar. É natural dela. Não, acaba até... Quando ela tá molhada e tá verde, você monta a estrutura de telhado, ela cheira bastante. E depois de seca, ela cheira, é imperceptível. Mas a madeira, inclusive as espécies de madeira, para nós, a gente reconhece ela pela cor, pelo tom. E nós que trabalhamos com madeira, a gente tem o hábito de cheirar a madeira. Você tem madeiras muito parecidas que você percebe a mudança da espécie pelo cheiro. Sim. Caramba, que legal. Tem gato por lebre? Tem. Na venda das casas? Tem algo que parece muito com coca, mas é fanta? Tem sim. Para pessoa que não conhece ou é tomada por uma pessoa com más intenções aí na comercialização, acontece. Ela é muito parecida, você fala, nossa, a madeira é igual. Só que a função estrutural dela, como ela vai agir com o tempo, as características estruturais dela, físicas, são diferentes. Mas existe aí, no caso, uma diferença de valores muito grande? Por exemplo, uma casa com você de metragem X, com material top, e a mesma casa com material bem inferior. É uma diferença muito grotesca na madeira, assim? Duas coisas aí que pesam bastante quando você trabalha com madeira controlada e com a madeira legal, lógico, por ela ser um produto que tem um controle maior e ele é mais escasso, ela tem um valor agregado do processo todo de controle aí. Então ela tem um valor. Se você trabalha, que hoje é muito difícil, com uma madeira ilegal, saiu de um lugar não controlado e ela é de uma espécie que varia, que você não sabe qual é a espécie, aí você vai ter problema não só de valores, você vai ter um problema moral, de sustentabilidade, você vai ter um problema estrutural. Então você precisa tomar muito cuidado com o que você está comprando. Você pode comprar gato por lebre mesmo. Barato sai caro. Barato sai caro. Igual quando o pessoal vai comprar madeiramento, garapeira, das madeiras mais caras que madeira tem. Boa. É top. Aí a pessoa vai lá e entrega cambará. Porque quem não conhece, então acha que Aí compra caro pra caramba garapeira e cambará é barata. Uma das madeiras mais em conta. Só que o cara compra garapeira e recebe cambará. Caramba. É diferente. Olha, na questão de mão de obra, se eu quiser trabalhar com você para montar essas casas e tal, tem um curso específico? Vocês dão o curso ou a pessoa tem que ter esse conhecimento? A gente, na verdade, coloca as pessoas interessadas
para aprender e para trabalhar com as equipes já formadas, né? Ah, na verdade, você tem todo o treinamento técnico, você pode passar na fábrica e a gente vai treinar, assim como a gente treinou o pessoal de fora, por exemplo, a montar as casas. Eles acompanharam, fizeram todo o treinamento dentro da fábrica e acompanharam equipes de montagens locais para pegar a manha, para ter um macete de como funciona a leitura da planta, a descarga do kit, que ele tem todo lugar para você colocar as peças corretamente para iniciar a montagem. Fora isso, é muito tranquilo. A gente tem vários clientes que optam por montar as casas eles mesmos. Você fala a questão de um mês, fala a questão de um mês, né? Então, quer dizer, a agilidade na construção, olha a comparação, mão de obra, né? É muito rápido. É muito rápido. E outra, eu te falo que se o cara pegar a manha de montar, deve ser gostoso pra caramba, deve ser uma delícia. Olha, deve ser. Os montadores que trabalham ali conosco gostam bastante, porque você vê o trabalho evoluir. Uma terapia, cara. Ficar uma coisa bacana muito rápido. Porque né? deve fluir, que você vem tudo certinho, vai montando como Lego. É só você seguir o procedimento. E duas pessoas montam uma casa? Montam. Né? Aí que tá. Tem algumas empresas que vendem casas pré-fabricadas que não vem tudo pré-cortado. Então o carpinteiro vai ter muito mais trabalho. E a nossa empresa não. Ela fornece toda a madeira pré-cortada, é realmente encaixar, montar e... Suficiente, duas pessoas. Suficiente duas Olha pessoas. só, cara. Olha isso, cara. As pessoas montam uma casa. Mas tem alguns ajustes na hora de fazer. Alguns ajustes, por exemplo, umas tem. coisinhas ou outras. Tem, por exemplo, você tem que fazer na hora. Você vai colocar as guarnições, ou você vai cortar esses acabamentos de conduíte, de canos. Isso é um bom carpinteiro, lógico, que ele deixa a casa mais bonita, que ele vai fazer esses recortes, esses acabamentos com mais esmero, mais qualidade, né? Ale, você falou que o ideal é você invernizar, tal, né? Que você vai cuidar ela, vai durar muito tempo. Suponhamos que eu abandonei, comprei, passou lá 50 anos. O que acontece com a madeira? O que acontece? Qual é o perigo que eu corro? Olha, o perigo é você ter o material mais seco, por exemplo, as esquadrias, o forro, esses acabamentos de cano, que são madeiras mais finas, eles vão torcer, eles vão quebrar. Então, com o passar do tempo, você não deu manutenção nessa casa. Mas todos os montantes, vigas, pranchas de parede, você pode desmontar. Um bom lixamento, uma boa recuperação visual nessa madeira, você vai montar a casa de novo e estruturalmente ela vai estar legal, né? perfeita. Você reajusta ela, restaura ela, ela fica nova. Tanto que nós temos casos aí de clientes que compraram casas de outros clientes de muito tempo. De 20 anos, desmontam a casa, adquirem com a empresa os acabamentos, que são os forros, as esquadrias, e montam o assoalho e montam a casa de novo. No caso, por exemplo, eu tenho uma casa de madeira, faz 10 anos, eu sou a única casa de madeira no bairro, né? Porque existem vários fatores, por exemplo, né? O metro quadrado, o preço do bairro, né? O preço das casas, o tamanho. A minha, por ser madeira, como que eu vou fazer a cotação disso para anunciar a venda dela, por exemplo? Ou eu vou cobrar o preço de uma casa de alvenaria normal, vou valorizar ela? Como que funciona? É interessante a pergunta. Geralmente, quem está avaliando a casa, ela vai ligar para a empresa que construiu, que tem o sistema construtivo da mesma qualidade. E vai perguntar quanto fica uma casa daquele projeto, daquele tamanho, nova. Lógico que ele vai colocar da mesma forma que os materiais que são aplicados na construção de alvenaria hoje. Porque o que acontece no mercado? Por exemplo, eu vou vender minha casa. Minha casa hoje ela tem 18 anos. É uma casa de alvenaria. O valor por metro quadrado de uma construção do mesmo padrão, com certeza, eu vou vender minha casa hoje. Eu não consigo construir uma do mesmo tamanho, com o mesmo padrão de acabamento, pelo valor que eu estou vendendo a minha. É a desvalorização do tempo. Isso é complicado de mensurar. É verdade. É igual o carro, né? Você nunca vai né, pegar o valor que você comprou, né? Sabe o que você faz? Você quer vender, não quer morar naquele local? A pessoa não quer a casa de madeira, você tira. Tira a casa, leva para outro canto e vende o terreno. Sim, a casa. Verdade. Mas essa análise mercadológica é complicada. Porque tem gente para tudo. Tem gente que vai falar, nossa, maravilhoso, era o que eu queria. Mas tem gente que vai falar, casa de madeira, desvalorizado. Tem gente para tudo. Quem não entende do assunto, não conhece, não vê a explicação, né? E vai muito da cultura, né? Você pegar hoje, por exemplo, nesses mercados que a gente tem fora do Brasil. Mas é uma questão cultural. Uma casa de madeira hoje, em Portugal ou França, que a gente montou várias casas nos dois países.
é uma casa mais valorizada do que a porque é uma alvenaria. casa de madeira brasileira, de alta densidade, que proporciona um conforto acústico, Já tem térmico, outra visão Legal, lá. cultural. né? Você vê? É mais um lance cultural aí. E sabe o que é também? Vamos dizer assim, você elimina muito daquela parte que é difícil você achar que é aquele pedreiro bom, aquela empresa boa, que trabalha direitinho, que vai construir tua casa direitinho, no tempo certo, né? Você elimina todo esses problemas, processo esse aí, processo. que pode causar alguns transtornos, né? Então Encarecer a obra várias vezes. Também, né? também. A maioria das vezes encarece. Mas... Ou causa surpresas, né? Aí você muito. tem surpresas durante a obra e quem já não teve, né? Verdade. Acontece. E dura muito, viu, casa de madeira. Eu lembrei que uma vez, acho que em 83, 84, meu tio Salvador comprou um rancho chamado Rancho Guarani, lá no Mato Grosso. E já era de madeira a casa. A casa já tinha tipo 30 anos quando ele comprou o rancho. Aí, o que aconteceu? Represou toda a área lá da divisa de Panorama com Mato Grosso, ali em Brasilândia, sabe? Represou tudo. A casa ficou, lógico, embaixo d'água. Depois de anos, eu vi uma foto da casa debaixo d'água ainda. E tava lá a casa ainda, montada ainda. Caramba. Debaixo d'água, várias casas. A cidade ficou embaixo d'água, porque represou tudo. E um caseiro, na época, o filho do caseiro foi lá, conseguiu uma foto subaquática do Rancho Guarani. A casa tava lá ainda. 100 anos, Imagina. praticamente, já tava. Praticamente, vai chegar uns 100 anos. Tá lá ainda a casa de madeira, Aí, tá vendo? embaixo Beleza, d'água, cara. Mas acontece isso nas Bahamas. Bahamas a gente vende as casas com um sistema já preparado para furacões. Então, Caramba. Bacana demais por isso. que o produto é bacana lá? Por isso, você tem uma variação térmica, uma variação de umidade. Você tem um furacão vindo por aí, é um sistema que ele tem os pontos certos para desmonte, que são telhados, a gente fala efeito asa. O sistema ele é todo amarrado, então você não tem um telhado da casa arrancado no nosso sistema construtivo, dentro das suas limitações, lógico. Então é um produto muito seguro, muito bem aceito pelo governo lá, homologado, e que as pessoas valorizam mais do que uma casa convencional, de um sistema americano, por exemplo. É fácil a exportação disso, Ali? Na verdade... Eles pagam muito imposto lá na aquisição do produto? Não, isso varia de país para país, localidade para localidade. Lógico, você tem a tributação lá, mas em contrapartida a gente tinha até um tempo atrás aqui, a gente espera retomar logo subsídios, por exemplo, Pro Extra. A gente vai entrar no ramo do comércio exterior, mas a gente conseguia ter preços acessíveis aí para financiar esse tipo de construção lá fora. Agora um pouco menos, mas ainda é um excelente negócio para quem compra lá. E o banco financia aqui no Brasil o programa Minha Casa Minha Vida? Não financia, porque eles enxergam ainda a casa pré-fabricada como um bem móvel. Você pode pegar, desmontar ela e levar. Não por qualidade, vamos deixar bem claro. Medo que você desmonta, vai embora, né? Não é hoje. Paga 2 parcelas fica e com vai as embora. parcelas aí. É importante deixar claro que lá fora é financiado, porque lá culturalmente isso não vai acontece. acontecer, né? Mas aqui o problema mais é um problema de garantia, porque você financia a casa, você dá a construção. Por isso, então, Ale. A caixa chega lá, tem um barraco lá, né? O cara enfia as madeiras no carro mesmo e leva tudo embora. É verdade, porque quando aí você monta financia, um barraquinho lá, só e deixa a lá. casa é a garantia, né? Na verdade, já se estudou muito e a gente apresentou subsídios. Aí, combustão do material, de todo jeito, de alguma forma, tentam justificar, mas a justificativa real mesmo é essa. Você pode desmontar. Né? Você financiou. Porque o financiamento, o bem é a garantia, né? Então, aí você pega. Você levou embora, tchau. Constrói em um mês, você falou. Você paga uma parcela, 2, vai no máximo. 3 para não dar estelionato. 3 para não dar estelionato. Mas é isso mesmo. Olha isso. Esse é o maior. Vamos assim, falando a real, mesmo abrindo a real, esse é o problema. Né? Não é um problema de aí qualidade. Chama os amigos, vamos desmontar minha casa de madrugada, eu faço churrasco para todo mundo. Pronto. É bom a gente falar isso, porque o fato de não financiar não é que desvalorizam o bem. É qualidade, que né? O cara realmente pode levar embora, né? Garantia. Sai daqui, vai lá, o cara não tá mais naquele endereço, já tá em outro endereço, Sumiu, tchau. né? Tanto que um financiamento para materiais de construção
é viável, porque já não entra o material de construção na garantia do financiamento. Entram outras garantias, a capacidade de pagamento, liquidez ou outras garantias para o financiamento de material de construção. Aí a madeira pode. Só que a madeira ela não é vista na casa pré-fabricada como um bem imóvel. Ela é um bem imóvel, você tira ela de lá, desmonta, então é aí que pega. Explicado. Olha só. Da hora, hein? Ale, agora vamos falar de IPTU. Como é que funciona? Tem desconto por ser uma casa desse formato ou não? É sempre igual? Excelente pergunta. O que tem desconto é no INSS. Quando você vai fazer a verbação da sua construção, por ela ser um sistema construtivo, a gente emitir nota fiscal desse sistema construtivo, desse material, você tem um desconto, né, nessa recolha de impostos. IPTU não. IPTU você não tem, mas você tem na verbação, na recolha do INSS. Olha só, já economiza já é algo e tanto, né? Porque é um sistema industrializado, né? Então você já tem ali um abatimento. Mas vai uma questão cultural de visibilidade. Não é um mercado muito grande. Você não é um mercado amplo, poderoso de casas pré-fabricadas em madeira. É um mercado restrito. Talvez esses sistemas mistos aí também eles evoluam, mas uma velocidade menor, porque são sistemas de design mais evoluído, com um maior cuidado arquitetônico. Então eu não acredito que você vai ter aí a curto prazo os organismos governamentais enxergando isso. Mas isso vai acontecer, inevitavelmente, mas vai demorar um pouco. Porque eu acho que realmente é uma opção muito viável. Sinceramente, porque a tendência eu é compraria essa, né? sem medo. Não, A tendência é quanto mais preservar o meio ambiente, a tendência acho daqui pra frente. E outra é térmica, né? A madeira é térmica, ela é gostosa. Pode estar o calor que for, vai estar fresquinho em casa. E no frio ela tá quentinha. Sim. A madeira ela é sensacional, cara. Você tem opção lá com lareiras? Temos. Tem? Você pode... Já que é pra fazer, vamos fazer direito, né? Usualmente você usa aquelas lareiras de latão, né? Ou ou até mesmo de refratários. É só você projetar isso direitinho dentro do... Tijolo refratário, né? Pode. Excelente. Pode. Fica ótimo. Lá eles usam aquelas que vai até o teto, assim, fica bonita, né? Você pode revestir aí a lateral dela em madeira também. Você tem um universo de opções. Colar pedras madeira. Pode. Pedra madeira. Igual na minha casa eu tenho vários pontos de pedra madeira. Fica lindo, cara. Fica mesmo. Contraste. Os detalhes assim, ó, que faz toda a diferença. Aí você vai pelo gosto, né? Sim. E você pode fazer um monte de coisa bacana. Existem acessórios que você também pode fornecer junto com a casa, por exemplo? A pessoa quer um kitzinho, já quer um negócio ali e tal. Tem? Dá um exemplo pra gente. Por exemplo, o conjunto todo de ferragens. A gente pode fazer toda a programação para o cliente já adquirir as ferragens que combinam com aquele sistema todo. Então a gente oferece essa possibilidade. Você pode oferecer os pisos. A gente não oferece os acabamentos cerâmicos, não é a nossa área. Mas a parte de ferragens, a parte de indicação de telhas, quantidade de telhas a gente também não vende. O que a gente comercializa junto com o kit mesmo são as ferragens. A gente evita entrar em outros elementos de acabamento pela oportunidade do cliente escolher na localidade que ele está. Sim, verdade. Senão eu começo a onerar um pouco a minha proposta. Né? A minha proposta é que o cliente tenha um produto bacana, de muita qualidade, e que ele possa, de alguma forma, usufruir daquilo que ele tem na localidade dele. Então, você tem um local, uma casa bacana, que está perto de uma região onde tem telhas cerâmicas de bom custo, a gente vai fazer para ele a divisão, o sistema, para ele usar a telha cerâmica. A minha localidade, eu quero usar a telha de concreto. Então, você vai ter ali as distâncias de ripamento de telhado, tudo para aquela telha que ele tem na região. Tudo pensado, legal, hein? mesmo, É pensado para você organizar isso churrasqueira também. Churrasqueira. Também. A gente faz os projetos para o cliente já prevendo a área que ele vai. É importante, se ele puder indicar onde vai ser isso, porque você já tenta, de alguma forma, isolar aquela área do resto da casa, ter um conforto térmico melhor. Sim, acústico. Acústico melhor. Então, tudo isso demanda de um cuidado
E se você tiver o acompanhamento também de um profissional da área técnica, ajuda bastante. A casa de alvenaria também tem que cuidar. Também é tudo, né? Tudo. É. Se não cuidar também. Então, se eu quiser um piso de madeira, você consegue também. O piso entregar. de madeira a gente consegue, porque é um material que é um insumo para nós, né? Então Sim. é fácil para gente. Agora, a gente não vai oferecer para você um piso cerâmico. Sim. Isso você vai comprar, até porque você Aí tem uma um variação extra, né? de valores aí que não dá pra gente oferecer no pacote, que E vai variar gostos demais. também. Tem que né? ter uma variedade também. O pessoal vai querer ver. Vai querer ver. Um monte, né? É, Então, vamos- não adianta, Vamos dizer que você é lógico, né? São vários projetos, cada caso é um caso, mas qual é o carro-chefe? O carro-chefe de vendas? Olha, então, mudou um pouco pós-pandemia. É. É legal você ter falado isso. São casas pequenas, com uma área varandada maior e uma área de convivência maior. Então, assim, os quartos não são tão grandes mais, Que Mas- fica ali pouco, né? mas os quartos eles são com porta-balcão virados para varandas. A varanda ela contorna pelo menos 2 faces da casa. São padrões que se alteraram com o tempo. E muitos estúdios, viu, Will? Você falou do estúdio bem moderninho, mas nunca dispensando a varanda e aquela proximidade com a natureza. Qualidade de vida, qualidade de vida. As pessoas estão espertas. Muito agora, linda, né? muito Tá linda. certo, eu acho legal E isso aqui em aí. Atibaia, de preferência, voltado para Pedra Grande ainda. Se quiser montar uma lá na Pedra Grande, você monta também. ó. Não, se tiver autorização para construir onde for montar, a gente consegue. Que legal, Ale. Como é que é o nome da empresa? Conta pra gente. Quem quiser conhecer um pouco mais sobre o trabalho que você desenvolve. Primeiro agradecer, né, a oportunidade de vocês, da gente poder falar um pouco do produto. O É nome ótimo, ótimo. muito Sempre bom. fui fã. É muito sempre. bacana. Eu me empolgo porque eu acho que realmente é legal. É um Eu acho produto que é. Eu gosto também. É Brasmerc. Então é Bras de Brasil, Merc de mercado, tudo junto. Brasmerc. Se você acessar aí o site, você vai ter todas as informações. Pra quem site. quiser ir lá, ali na rodovia Fernão Dias, Altura do quilômetro 45,5 ou 44,5. Mas ali você ali é entrando... bairro do Rosário ali? Passando o outlet ali pela Fernão Dias, você já entra... Já é à Rosário ali, direita. né? Ali é Parque Fernão Dias, Parque o pessoal Fernão Dias? fala. Mas é bem em frente à rodovia. Passando o outlet, você já vai achar a Sim, empresa. sim, eu passo sempre ali, dá pra ver. Sentido São Dá pra Paulo. ver na Fernão Dias mesmo. Legal, É cara. legal ir lá Muito conhecer. bacana mesmo. Todos que estão aí acompanhando são convidados a conhecer o produto. Legal, Sim. Ale. Bacana. E agora também você tá no ramo do entretenimento noturno, É, né? pra quem não sabe, o Ale é um dos proprietários do Tree Pub, né? Aliás, vim aqui hoje só para fechar o contrato com a banda. Sim, já tava saindo daqui, já vão assinar. As intenções são outras. Queremos muito em breve vê-lo tocando lá. Amém. Vamos lá sim. É. Ale, o nome é Tree Pub. The Tree Pub. The Tree Pub. É, Em virtude daquela bela árvore que tem em frente lá. Olha, Ela Bonita. inspirou. Bonita, hein, Ale? É, legal, hein? Quanto tempo já tem lá? 6 meses? 6 meses. É estilo bacana, pub hein? Só rock and irlandês, roll. né? É, Só rock and roll. Só rock and roll e um pub tipicamente irlandês. Que legal para o Que pessoal legal. que tá carente aí, né, de um rock and roll aí, porque a gente sabe quem segue a gente aqui tem a nossa idade, né, 40, 45, 50. Obrigado Essa por me galera colocar na ama, faixa dos 40. essa galera ama um rock and roll de verdade. Legal que você proporciona isso pra gente aqui, viu? É legal. É. Acho que a gente tem que trabalhar com aquilo que dá prazer pra gente, né? Que legal, viu? Igual vocês Legal. aqui. É. E aonde que Por isso que fica você é o... jovem, por isso que você é Sim. jovem, você E gosta aonde de rock. que fica o pub, Ale? Ele fica na Lucas Nogueira Garcês, ali na altura do 2489. Não tem erro, você vai chegar, vai ver aquela árvore frondosa. Ali perto do Pão de Açúcar agora, né? Legal, tem Pão de é, ali Açúcar. pertinho verdade. do Pão de O Açúcar. que Sim. você tem lá de comida lá pra nós? Poxa vida, tem um monte de porções bem bacanas. Tem uma pizzinha sensacional. Ó, se eu vi a foto no Instagram, Tem cara. coxinha lá? Olha, É. Tem coxinha? tem um franguinho que vem um pãozinho italiano com Coxinha. molhinho ali, que é um sucesso. Cara. Olha, Cara, olha. eu vi a foto dessa pizza no Instagram. De olhar a foto, fiquei com vontade de comer. Cara, É, massa na bem boca, fininha. né? Bonita a pizza. É uma massa bem fininha. Olha, assim, ó. o pessoal fala muito de um chopp verde que tem lá. Pô, É, mas Heineken. Não, é a garrafa. É o chopp. Mas tinha, ó, quando chega na época, né, das festividades irlandesas, daí vem o fabricante fornece um chopp verde pra Que gente. legal. Né? É. Que é The Patrick Day, né? Olha Dia que de São legal, Patrick. hein? É. É, Aí bem vem comemorado, bem é. comemorado pelos Que pubs, da aí hora. o chopp é verde. Sim. Legal, vamos lá, Ale. hein? Legal, cara. Vamos Bacana, lá, hein? parabéns. Eu viu? conheci lá em São Paulo um bar desse tipo, chama Dublin. Dublin. É, É famoso. muito famoso, É, demais esse bar, é sensacional. legal. E Ale, funciona todo dia lá? Funciona de quarta a sábado.
E o É horário? o horário a partir das 18. Até... Então, E happy hour. Sábado a gente funciona a partir do meio-dia. Meio-dia não, 1h da tarde. Fecha que horas? Aí fecha. Não tem hora? Fecha até a hora que vocês quiserem. Não, geralmente 2h da manhã a gente Você tá encerrando. sempre lá, Leo, ou você é aqueles donos que nunca aparece? Olha, Fala a verdade. Se a saúde permitisse, eu iria todo dia. Mas tem dia que não dá, né? Não aguenta, né? Não aguenta, né? É, a vida noturna não é fácil, Mas não. você sabe bem como é. Não, mas a gente tá sempre lá pelo prazer, pelo ambiente. Sim. mesmo. É Não, gostoso, é é bacana. gostoso. É bonito lá. É bacana demais. Vamos lá conhecer? Vamos, eu conheço só vamos. pelo Instagram. Ah, eu também. A minha também não esposa conheço, já pô. foi lá algumas vezes. Todos meus amigos Meus falaram e eu filhos não já fui, né? foram. Convidados. Minha né? nora, meu genro, só eu que não ainda. Não, Que vamos lá. legal, hein? Aliás, todos que estão Assistindo. assistindo a gente aí são convidados. Legal. Aparecem lá pra gente tomar Pessoal, um tá dado a dica aí, lá na Lucas Nogueira Garcia, você que gosta de um rock and roll de primeira, vai curtir lá com a gente, certo? Certo, fechado. Aí. Ale, obrigado, Obrigado. sensacional. Sucesso pra você nos negócios, né? E pra todos nós aqui, você é um cara muito legal e tenho Sim. certeza que vai dar tudo certo. Vocês são ótimos, parabéns aí. Obrigado, Legal. Ale. Valeu, Ale. mesmo. Obrigado, amigão. Obrigado. Tamo junto, hein? Já sei que você vai querer fazer uma piadeta aí pra acabar, né? Agora que falou de bar aí, lembrei de uma piadeta. É. Cara, muito louco, chapado. Chegou lá no pub do Ale lá. Chegou lá gritando: Feliz Ano Novo! Feliz Ano Novo, galera! Feliz Ano Novo, mulherada! Aí, banda! Feliz Ano Novo! Aí o barman chegou pra ele: Ô, você tá louco? Feliz Ano Novo, pô, nós estamos em fevereiro. Ela falou: você tá brincando? Putz, é hoje que eu apanho quando chegar em casa, velho. Caramba, um mês, né? O cara tá 2 meses curtindo. Já tá 2 meses da balada lá. Já emenda com o carnaval, né? Caramba. É isso aí, valeu pessoal, muito obrigado a você que nos acompanhou, obrigado pela nossa audiência aqui, você que acompanha o programa Pod My Brothers, a gente volta na próxima semana. E se inscreve no nosso canal, acompanha a gente no Spotify, Rumble, TikTok, Reels, Instagram. que mais? Instagram, Vixe, Chama em então, tudo. tudo que é Altiora. lugar. TV Altiora agora. TV Altiora. Agora. Né? É isso aí. E dá aquele seu likezinho lá e ative o sininho. Beleza, É isso galera? aí, valeu pessoal, até a próxima semana. Obrigado, pessoal. Obrigado, valeu. Valeu. Valeu, Ale. Valeu, mano.